Pais amados, neste dia nós vamos começar a meditar parte do capítulo 3 no livro de Mateus. Vamos orar. Vamos orar, pedir ao Senhor sabedoria. Deus, que Tu possa nos dar sabedoria para entender e compreender a Tua palavra. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para enxergar aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a enxergar. Abre os nossos ouvidos, Senhor, também nós pedimos. Vem falar conosco nesta hora. Em nome de Jesus, nós pedimos e te agradecemos. Amém. Em primeiro lugar, eu gostaria de, antes de começar a ler, a dizer que, de acordo com o estudo que eu fiz, antes de começar a ler esse livro, diz assim, o estudo aqui da minha própria Bíblia, o roubo no tocante esse livro de Mateus, ele foi escrito para os judeus, para convencer eles de que Jesus era o Messias que eles estavam aguardando. Porque os profetas haviam profetizado que viria o Messias. Então eles estavam aguardando. E Mateus escreve esse livro com a intenção de mostrar para eles que Jesus era esse Messias, porque eles não receberam Jesus como Messias. E por esse motivo, o primeiro capítulo, o primeiro assunto trata sobre a genealogia de Jesus Cristo. Roubará o homem a Deus? O verso 1 começa dizendo assim: vós me roubais, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, sois Isaac a Jacó, porque Jacó a Judá e a seus irmãos. Toda. Judá gerou de Tamar, trazei todos os dízimos e a Zera, do tesouro, Pérez para gerou que haja a Esrom, Esrom a Arão. E provai-me Aqui eu já gostaria de fazer uma observação. Se eu não vos essa Tamar do céu que e não gerou sobre vós, junto com Judá, Pérez e Zera, é a Tamar que era por vossa causa casada com o filho de Judá e ficou viúva. E ela queria ter descendentes daquela família. Então ela se fez passar por uma prostituta e Judá coabitou com ela. Todas as nações e ela teve chamarão esses filhos. felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. Então, voltando à genealogia, verso 4, diz assim: a primeira meditação Arão gerou a Aminadab e a Nasson a Salmo. Salmo gerou a de Raabe e a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Mais um parêntese aqui. Ele requer violência e grave Raabe ameaça. era aquela prostituta de Jericó que ajudou os espiãos. Deus questiona se seria possível o homem roubar a ele, porque ele é dono de tudo. Tornou-se parte daquele povo mas ele responde ela creu no Senhor, ela creu em Deus. Isso é possível como Deus quando eles de não Israel como devolviam maior Deus. O dízimo e ela casou com Salmo. oferta. E aqui diz que ela gerou a Porque Boaz. o homem tinha E o Boaz casou com Ruth, ele que também era tinha o moabita. livre-arbítrio Ruth não de era escolher israelita, devolver o dízimo, mas ela e dar oferta decidiu ou não. seguir Então eles estavam escolhendo a sogra, não fazer isso, e estavam furtando a Deus, e também mas Deus pergunta se parte eles do povo. poderiam fazer isso, com ele. Lógico que não, mas Continuando quando a eles genealogia usavam o diz livre-arbítrio e escolhiam não devolver, Ruth gerou não Obed junto dar com Boaz oferta, e Obed a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi roubando a ele. a Salomão. Mas Deus usa essa palavra, da que fora mulher de Urias. uma palavra bem Ou forte, seja, para Salomão tocar era filho de Davi esses e homens, para fazer Batseba, eles refletirem que era aquela sobre que adulterou com Davi. Essas ações que eles estavam praticando. Foi a mulher de Urias. Ali no versículo 6. E depois ela ficou diz viúva que porque Urias morreu. Muda,
Por isso, Salomão, verso 7, Salomão gerou a Roboão, a Abias. Os filhos de Jacó só não estavam ainda destruídos porque Asa o gerou a Josafá, Josafá a Jorão a ao contrário dos Uzias. homens que Uzias gerou a se comprometeram em devolver os dízimos e as ofertas, e isso não estavam mais fazendo. Ezequias gerou a Manassés. É um sacrifício, um ato a de Josias. lealdade, de fidelidade Josias a Deus. gerou a Devolver o Jeconias dízimo e a e a oferta, seus irmãos mas eles no não tempo estavam devolvendo. do exílio na Babilônia. E por isso eles Então, estavam nós vemos sendo aqui amaldiçoados. É o que diz até o que o verso verso 9. 9, Com que a maldição, mesmo na época do exílio, sois amaldiçoados. aqueles que eram da linhagem do rei Davi, eles continuaram a ter descendentes. O Senhor disse que eles estavam roubando a ele, evangelista mas para mostrar que deixa eles não bem claro estavam aqui que cumprindo Josias gerou a o Jeconias mandamento e a né? seus Não irmãos estavam no tempo do esse exílio na princípio Babilônia. do dízimo Estavam e com da ele do oferta, exílio né? e Então, eles estavam seguindo a vida deles e tendo o descendentes. Senhor né? usa essa palavra. Verso 12 Ali no diz, verso 10, depois do nós exílio vemos na que o Babilônia, povo, ele devia cuidar da casa de Deus, gerou levando a os dízimos e as ofertas, e nisso a fazer Zorobabel. prova com Deus. O Senhor garantiu Esse que Salatiel aqui do verso 12, o abriria Zorobabel, as janelas é dos aqueles céus que estão e lá no derramaria capítulo 1 de bênçãos Ageu, sem medidas, onde diz ou seja, assim, se eles cuidassem da casa de que Deus, veio a palavra do Senhor ele por cuidaria intermédio do deles profeta também. Ageu a Zorobabel, filho de O Senhor Salatiel, poderia mandar governador os seus de anjos Judá. para cuidar, Então, aqui, depois mas do exílio, o Zorobabel, sendo da linhagem do rei Davi, ele era governador, ele ainda requer que nós tenhamos governador essa de Judá. fidelidade para com ele. Que nós cuidemos E o Zorobabel, do que é daqui dele, do verso cuidemos da casa 13, dele, ele dos era governador de servos Judá dele, e ele que dependem respondia das ofertas para e dos dízimos. Dário, que era o Então, rei de acordo com persa. isso que acabamos de ler, com essas palavras, nós vamos A fazer quem uma naquela oração. época Senhor, se estava há subordinado, alguém né? que Eles ainda não estavam, entendeu o que rei persa estava precisa dominando devolver o dízimo o povo de e Israel. dar oferta como Verso 14 um diz gesto assim, de amor, de Azor cuidado pela gerou tua a casa, Sadoc, que o Senhor possa Aquim, trabalhar na vida dessa pessoa e Eliúde. fazer ela entender Eliúde que gerou precisa Eleazar cumprir com a esse Matã, princípio, e Matã que ela a só Jacó. tenha a ganhar fazendo E isso. Jacó gerou E a para José, aqueles, Senhor, marido que de já Maria, devolvem, da qual que são nasceu dizimistas Jesus, que se fiéis, chama o Cristo. te pedimos, Senhor, que Aqui o nós Senhor também percebemos se mostre que fiel para com eles, suprindo as suas vamos necessidades dizer assim, e uma abrindo as janelas curiosidade, do né? céu, O como a tua avô palavra de nos Jesus garante, que o se Senhor chamava abrirá as Jacó, janelas do céu. o pai dele José. Que o Senhor possa Era repreender como da se, vida deles o devorador, a partir e não desse deixar avô que de ele Jesus, era consuma o como se fruto do fosse trabalho, do esforço dessa ali um pessoa. novo Que tudo na vida começo, dessa né? pessoa seja Porque fértil, meu Deus. Abraão gerou Em nome Isaac, de Isaac Jesus, gerou a Jacó. eu oro, peço e agradeço. Então Amém. é como se Medite tivesse nessa voltado, palavra. né, para aquele Veja o quanto início você onde tem a Jesus, ganhar, onde Deus havia sendo escolhido Abraão dizimista. E para torne-se dali dizimista fazer ou o povo dele. continue sendo. E lembre-se dessa palavra. Mas é apenas o Senhor uma curiosidade, é como eu enxergo, como eu entendo. E cuidará de você também. Aí o verso 17 diz assim: de sorte que amados, todas as gerações, neste desde dia, Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até ao exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Senhor Deus, que tu possa nos dar Então, sabedoria e entendimento para compreender o a evangelista tua palavra nesta hora. divide Venha falar conosco, meu Deus, as gerações antes de Cristo em 3 partes: de Abraão até Davi, de Davi até o exílio na Babilônia e do exílio da Babilônia até Cristo. E nessas 3 partes somam-se 14 gerações. Espirituais e os nossos ouvidos
Outra coisa que eu gostaria de chamar a observação é que nessa genealogia nós percebemos que depois do exílio, o povo de Israel, não só através dessa genealogia, mas estudando o Antigo Testamento, principalmente os profetas do final do Antigo Testamento. Verso 6. Nós percebemos que o Senhor não muda. Durante o exílio, Por isso vós, depois do exílio e durante Jacó, também, não sois consumidos. não havia mais reis, né? Desde os dias não havia mais de reis em pais, Israel. Eles eram governados por homens que respondiam aos reis que estavam subordinando o povo. Para vós outros, no entanto, apesar de não haver mais reis, aqueles homens que pertenciam à linhagem real de Davi, eles continuaram a existir e a ter descendentes, até vir Jesus, que veio de uma linhagem real, mas sem ter um trono à sua espera para assumir. O povo esperava um rei que tomasse o trono, porque eles desde o exílio estavam subjugados a outros povos e há muito tempo não tinham um rei. Como Jesus nasceu humildemente e sem trono para assumir, era difícil para o povo recebê-lo como rei. 10 diz, Outra observação é que Deus usa quem Ele quer para seus propósitos. Ele usou mulheres de outros povos para gerarem descendentes e fazerem parte da linhagem de Jesus. As janelas do céu Nós vemos no caso de Ruth, que era de outros povos. Por vossa causa, Moabita. repreendei, Ele usou também até filhos concebidos fora de um casamento, o fruto em da terra. relações de adultério. A vossa vide no campo Foi o não caso de será Tamar estéril, e de Batseba. diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus usa até os Todas nossos as erros nações para que a vos vontade chamarão dele se cumpra. felizes, porque vós sereis E nós uma vamos terra ficar até aqui, o deleitosa, verso diz o 17, Senhor vamos dos orar, Exércitos. agradecendo a Deus por essa A palavra. primeira meditação que eu gostaria de fazer Obrigada, nessa palavra, Deus, por ser que nós assim, um acabamos Deus de que ler, cumpre teus propósitos, sobre mesmo quando queremos resolver palavra nossos roubar. problemas com nossas próprias Eu soluções, entendo que o verbo aqui é como furtar, quis fazer não Tamar. roubar, pois Obrigada, o roubo, Jesus, ele por requer ter violência e grave ameaça. ter tantos No caso, direitos eles que a estavam tua furtando a Deus, né? ascendência real te dava, e mesmo Deus assim questiona ter se aberto seria mão de possível todos o homem esses direitos roubar a para ele, viver como um homem porque simples e ele é humilde. dono de tudo. Obrigada por ter sido um Mas rei ele que reinou responde junto que do teu sim, povo, lado a isso lado, é possível sem quando trono, eles não que te devolviam colocasse o longe dízimo deles. e não davam Foste o oferta. único rei de Israel que Porque estava à o homem disposição tinha de o qualquer livre- um do povo ele para tem ouvi-los e tinha o e atendê-los nas livre-arbítrio suas necessidades. de escolher devolver o dízimo Obrigada e por ter dar sido um oferta rei que ou reinou não. com um Quando reino eles de estavam amor, de escolhendo compreensão, não de fazer acolhimento. isso, Foste um estavam pacificador. furtando a Deus, Poderia ter destruído todos, mas Deus pergunta preferiste se eles ser um poderiam pacificador. fazer isso, né? Em teu nome oramos, Com ele, pedimos lógico e que não, agradecemos. mas quando eles Amém. usavam o Medite nessa livre-arbítrio palavra, e nessa escolhiam não devolver genealogia não que dar pode oferta, falar eles muito estavam com você. Entregue ao Senhor esse momento de e não meditação roubando a ele. como sua oferta a Mas Ele. Deus usa essa palavra roubar